ainda lá no fundo. Aos amigos que não me conhecem, eu sou o Rogério. Eu trabalho na casa há pouco mais de um ano, quase 2 anos. Eu ajudo as equipes da Conversa Fraterna. Auxilio no passe e nas cirurgias. Começo agradecendo o convite da casa, mais uma vez. Permitir a gente conversar, né? A gente não tem o interesse de zerar o assunto, mas conversar com vocês sobre alguns temas. E na noite de hoje eu escolhi talvez um dos trechos mais conhecidos do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. Quando Jesus se reúne com seus seguidores e traz para a gente aqueles conselhos maravilhosos. Conselhos esses que não só para quem ouvia, mas para todas as épocas da humanidade. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eu não posso deixar de falar sobre o Sermão do Monte sem repetir os conselhos de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Claramente nos fala sobre a humildade. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nos dá a promessa de que, ainda que passamos pelas nossas aflições, teremos o consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso, ser gentil, ser bondoso, paciente e tolerante. Virtudes que engrandecem e serão espalhadas por toda a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem ama e quem cuida não pode deixar de ser justo, seja o momento que for. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O maior exemplo de misericórdia é do próprio Cristo. Quando ele diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nos dando a ideia da pureza. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Outro conselho sobre a paz, sobre buscar a paz. Infelizmente, nos tempos que vivemos hoje, com guerras, com os nossos irmãos lá do Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, perecendo, porque muitos não ouviram este conselho de Jesus sobre a paz. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser justo também nos trará problemas. E devemos enfrentar com fé, com esperança, com a consciência tranquila. Jesus continua: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. O conselho de Jesus aqui é que façamos não só o ordinário, mas o extraordinário, o a mais, aquele que é mais difícil. E o ponto-chave da conversa de hoje, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esta frase talvez traga muita discussão para quem estuda e acompanha o Evangelho. Ok, buscar a perfeição através dos conselhos de Jesus. Mas como se igualar ao Pai? Como podemos nos colocar na mesma situação e na mesma altura
que o nosso Pai Criador. Será que Jesus exagerou? Será que teve um problema de tradução? Essas perguntas, elas podem ser resolvidas e solucionadas se a gente buscar um pouquinho mais das questões espirituais. Eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, e aos amigos e irmãos que não conhecem, o Livro dos Espíritos é um dos livros que fazem parte da obra de Allan Kardec. É um livro composto por perguntas e respostas. E vejam que interessante a questão 10 desse livro. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos irmãos? Não. Falta-lhes para isto o sentido. Continuamos com o problema, né? Se não temos a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus, como vamos poder ser perfeitos como Ele? Seguindo as questões, temos a questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Entender Deus, compreender a natureza divina? E a resposta dos nossos irmãos espirituais: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, quando não precisarmos mais da nossa matéria, nosso veículo. Quando pela sua perfeição, a perfeição do homem, se houver aproximado de Deus, ele ouvirá e compreenderá. Questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Se não conseguimos atingir o máximo, um pouquinho a gente consegue? Algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, ser perfeito é um caminho. Quanto mais caminhamos, mais nos aproximamos da divindade. É preciso compreender que somos criaturas divinas, que ainda estamos na condição humana. E Jesus, como é característica dos espíritos superiores, tinha essa grande capacidade de síntese, ou resumo. E ele conseguiu resumir, em poucas palavras, o nosso caminho ascensional, ou seja, o nosso caminho até nos aproximarmos de Deus. Enquanto eu pesquisava sobre a nossa conversa de hoje, eu aprendi algo que talvez todos vocês já saibam. Jesus, sempre que falava de Deus, do nosso Pai, ele usava de 3 pronomes distintos. Ora, ele usava vosso Pai. Algumas vezes ele falava o nosso Pai. E também falava o meu Pai. Por quê? Quem gostaria de responder? Antes de eu responder essa questão, eu gostaria de falar uma pequena historinha para que a gente possa entender um pouco melhor porque Jesus usou esses pronomes. Vamos imaginar que existe uma fábrica que produz alguma coisa. E esta fábrica ela é muito grande. Muito, muito grande. Porém, essa fábrica ela tem um único dono. E esse único dono, para que possa administrar sua fábrica, ele a dividiu em várias partes, em várias gerências, digamos assim. E para cada gerência, ele contratou um gerente. E os seus gerentes, por sua vez, contrataram funcionários. Essa empresa ela tem uma regra. A regra é que todas as regras da empresa, elas servem para todo mundo, desde o chefe, ao gerente, aos funcionários. Os gerentes,
por causa da proximidade, conhece muito bem o chefe. Fazem reuniões semanais, conversam com o chefe. São íntimos do chefe. E os empregados conhecem o seu gerente, o seu chefe direto. Mas eles têm uma leve impressão, sabem um pouquinho, ouviram falar das características do chefe. Porque eles não têm contato direto com o chefe. Imaginando essa empresa, vamos às falas de Jesus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Aqui Jesus usa o pronome vosso, como se ele quiser dizer que o Pai é de vocês e não dele. Quando ele fala isso, ele está se referindo aos empregados que entendem um pouquinho do chefe, mas não têm acesso ao chefe. Compreendem ele de forma reduzida. Jesus quer que compreendamos Deus com a nossa capacidade de agora, de hoje, que é diferente da capacidade que teremos lá no futuro, quando estivermos mais evoluídos. A segunda forma, Mateus 6, versículo 9, que é a nossa oração: Pai nosso que estás no céu. Nesse momento, Jesus coloca Deus como o mesmo Pai amoroso, justo, bom para todos. Por isso, nosso Pai. É como se as regras da empresa fossem a mesma para todos nós. E por fim, meu pai trabalha até agora e eu também. Isso está anotado lá em João 5,17. Meu pai é a relação que Deus tem com Jesus. A proximidade que Jesus tem com o Pai. Os pensamentos de Jesus estão alinhados com o Pai. Ele é o gerente da empresa. Conforme a visão que Jesus tem, a superioridade espiritual, a visão que ele tem da divindade. Então, seres perfeitos, em resumo, é amor e sabedoria. Temos todos um rumo, um objetivo, uma meta e temos um guia. Nosso objetivo é chegar na perfeição daquela que nós conhecemos. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta. E para isso a gente tem um guia, que é o próprio Mestre Jesus. Mas o que fazer para alcançar a perfeição, que é um apelo do Cristo? Atitudes pessoais. Fazer algo a mais. Procurar ajuda em momentos em que o sentimento é confuso. Superar obstáculos. Conhecer a si mesmo. Abandonar atitudes que atrasam o nosso progresso. Melhorar os pensamentos. E agir de acordo com a consciência. Sem esquecer de manter a fé e a esperança. Cuidar do corpo e da alma. Manifestar alegria. E perseverar nos objetivos. Não parar e ajudar. Fazer o movimento da alma, do corpo, da mente, da atitude em busca da unidade. Eu não tenho dúvidas que todos nós aqui hoje estamos fazendo esse movimento da alma. Quando nos colocamos no caminho, buscando ajuda, oferecendo ajuda, orando, amparando e ajudando. Buscar sempre o melhor para si e para o próximo. Principalmente servir mais. Guardem essas palavras, servir mais. Eu busquei apoio também para essas palavras
nas obras de Chico Xavier. Chico teve a felicidade de viver com um espírito que talvez seja um dos maiores estudantes das palavras de Jesus, nosso irmão Emmanuel. Ele diz em um dos livros dele: todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Se respiramos, estamos nos melhorando. Emmanuel ainda diz: iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Eu trago também aqui algumas palavras do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é também um livro de Allan Kardec. O capítulo 17, ele é inteiro baseado nessa máxima do Cristo, sempre perfeito. E o que eu trago de lá? A benevolência, ou seja, o afeto e estima por outras pessoas. Indulgência, que é quando a gente vê o erro no próximo, mas a gente não mostra esse erro para todo mundo, se não for para ajudar. Abnegação, ou seja, não agir por interesse. Devotamento ou dedicação ao bem. Depositar na fé justiça divina e na sua sabedoria. Fé no futuro. Fazer o bem pelo bem, sem nada em troca. Defender o fraco. Não agir de forma preconceituosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Quem busca a perfeição também não alimenta o ódio, nem o rancor e nem a vingança. Aprende a perdoar e esquecer as ofensas. Não aponta os defeitos do próximo, mas se for necessário, faz buscando o bem. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais. Aquilo que lhe foi dado pode ser retirado. Se tem autoridade sobre alguém, usa a autoridade para levantar a moral e não esmagá-los com orgulho. E se for subordinado a alguém, cumpra seus deveres de forma conscienciosa. Eu trago dois textos aqui que eu acho que fecha bem o tema. Um deles vocês encontram no livro Canais da Vida. Ele é psicografia de Chico também. É uma obra de Emmanuel. O texto se chama Ante o Apelo do Cristo. Sede perfeitos, conclamou o Divino Mestre. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distante da perfeição que o verme da estrela. Ou seja, estamos bem longe da perfeição. Mas não desanimemos. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se não estivesse ele enquadrado no labirinto do impossível. Podemos e devemos iniciar no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. Busquemos o padrão do Cristo. Se a gente não consegue ainda imaginar a perfeição divina, miremos no padrão do Cristo. E sejamos bons, da mesma forma que o Mestre nos ensinou.
Desperta e faz algo que te impulsione para frente na estrada da elevação. Qualquer coisa que seja um movimento pro bem, já vale. Não te detenhas. Ou seja, nada te impede. Basta querer. A vida não te pede atitudes sensacionais. Não precisa ser algo grande, grandioso. Gestos impraticáveis. Aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Espetáculos de súbita grandeza. O pequenininho já vale. Cristo pede simplesmente que sejas sempre melhor para aquele que cruze os passos. Se não podemos fazer o bem para o mundo inteiro, façamos o bem para aquele que está pertinho da gente. Dentro da nossa casa, nossos amigos, colegas de trabalho. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda aqui e agora, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não possam compreender e, através da oração, começar a obra do nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Enquanto a gente esperar aqui o nosso atendimento, uma oração para quem quer que seja, para nós mesmos, para nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que nos maltratam, que nos insultam, aquelas pessoas que a gente ainda tem um pouquinho de mágoa. Comecemos hoje uma oração para eles. E para finalizar, um texto também de Chico Xavier, mas dessa vez é o Irmão X, do livro Contos destas e de outra vida. O nome desse texto é Servir Mais. Um homem chamado Efraim era líder político e militar de Israel. E ele estava contra o poderio romano. Ele era contra o poder romano. Ele foi para Jerusalém para levantar forças de resistência contra o exército de Roma, a ditadura deles. Esse homem queria uma força de resistência, ele queria ir contra. Sabendo que Jesus, o profeta, havia sido recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, com o objetivo de ouvir o Cristo. Mestre, falou Efraim, não te procuro como quem não conhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de saber sobre a minha própria conduta, no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros é muito grande e nos trava o caminho? Quando a vaidade cultiva o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, olhando um olhar translúcido. Mas, mestre, e quando a maldade se ergue, espiando a nossa porta, o que fazer quando os ímpios ou insensíveis nos caluniam, como fazem os cruéis? Jesus respondeu, é preciso mais amor e servir mais. Mas, Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para proibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor gospe fogo de violência, como se fosse nuvem de tempestade, arremessando os raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, a criatura que se esforça na crueldade, ferindo-nos até o sangue, qual deve ser a nossa conduta?
diante dos que nos perseguem sem motivo e nos odeiam sem razão. É preciso mais paciência e servir mais. E o roubo, Senhor? Que atitude buscar perante aqueles que roubam, tanto os pobres quanto os ricos, comprando a própria impunidade com o ouro que ajuntam, diante do choro dos semelhantes. É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças inocentes? É preciso mais perdão e servir mais. Irritado por não encontrar resposta que lhe desse motivo para o revide político que ele pretendia usar com mais agressividade, Efraim perguntou: Mestre, o que quer dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e respondeu com muita calma: Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto, se não servir ao bem dos semelhantes sempre mais. Efraim, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem se despedir. Passado 2 dias, quando os oficiais do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para prender o Messias, Efraim estava junto e sorrindo ao algemar o pulso, como se estivesse prendendo o temível malfeitor, perguntou de forma sarcástica: Não reages, Galileu? O Cristo pousou nele de novo, o olhar tranquilo, e apenas disse: É preciso compreender e servir mais. O apelo do Cristo é isso: mais humildade, mais amor, mais brandura, mais paciência, mais renúncia, mais perdão, prática do bem, compreender e servir mais. Eis o roteiro para que todos nós possamos alcançar a perfeição divina, segundo o nosso entendimento, e em consonância com Cristo. Sede, então, perfeitos, como é o nosso Pai que está no céu. Gente, o que eu tinha para dizer era isso. Eu desejo a todos vocês que tudo aquilo que vocês vierem em busca na noite de hoje, vocês possam receber, com muita fé, com muita esperança. Que todos tenham uma noite abençoada. E pela atenção de todos vocês, muito obrigado.